Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Sabemos que o Evangelho no Lar nos propicia grandes bênçãos, porque nós levamos para o recinto do lar a luz dos ensinamentos do Cristo, ficando em sintonia com os nossos guias espirituais e nos fortalecendo contra a influência perniciosa dos nossos irmãos necessitados, ou seja, aqueles que ainda se encontram sem luz, nossos irmãos, muitos dos quais na condição de obsessores. Então, vamos fortalecer esse laço, do Evangelho. A gente pede para que vocês se inscrevam no nosso canal, divulguem, comentem e compartilhem, porque é um projeto de vida do Espírita, um projeto que deveria ser um projeto de vida de nós espíritas, a divulgação do Evangelho, divulgar os ensinamentos, porque são os ensinamentos de Jesus que vão nos transformar, nos tornar pessoas melhores, homens e mulheres de bem. Não vamos esquecer o recipiente com água que será purificada pelos nossos guias espirituais durante a reunião de estudo. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós temos a mensagem 167, entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e no crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Aí daqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Isso é muito importante, E a fé raciocinada. É exatamente o entendimento do Evangelho, dos ensinamentos, e você se preocupar
em fazer essa avaliação, essa análise. Perguntar até a nós mesmos qual o efeito que o Evangelho já teve em nossa vida. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos reunidos em vosso nome para o estudo do vosso Evangelho. Dai-nos a vossa bênção de amparo e proteção para que o estudo transcorra em paz, com entendimento das lições que serão estudadas. E os nossos companheiros e participantes recebam o vosso amparo com relação às suas necessidades e que todos nós possamos ser envolvidos pelo vosso infinito amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre as virtudes, nós hoje teremos a virtude caridade. A caridade está analisada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca como título: fora da caridade não há salvação. Nós sabemos que a prática do bem foi, em todos os momentos, ensinada por Jesus. Jesus nos ensinou, através dos seus exemplos, a caridade com relação ao nosso próximo. A caridade de entendermos o nosso irmão em suas necessidades, em suas dificuldades, e de procurarmos fazer sempre o bem. E nós encontramos aqui no capítulo, Jesus estava pregando quando um doutor da lei se levantou e, para tentar, Jesus perguntou o que era necessário para possuir a vida eterna. Aí Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Então o doutor da lei ele responde, né? Amarei o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus então disse: respondestes muito bem, fazei isto e viverás. Mas o homem, querendo realmente parecer que era justo, disse a Jesus: e que ele é o próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: vai dizer, nesse momento, falar a parábola do bom samaritano. E é uma das parábolas mais lindas que Jesus proferiu. E é exatamente a história daquele homem que vai de Jerusalém para Jericó e cai na mão dos ladrões que roubam tudo dele e ainda deixa ele ferido, jogado à margem da estrada. E ali passa
um levita, que é um integrante da tribo de Levi. Depois passa um sacerdote, um joga uma moeda, outro olha à distância e vai. E é então que o samaritano, porque o samaritano, ele não era bem visto pelos judeus, porque eles tinham ideias próprias com relação à religiosidade. Então, eram excluídos, não se tinha consideração por eles, né? Chamava inclusive de que eles eram hereges. E é o samaritano que Jesus vai escolher para dar a lição do ensinamento de fraternidade, né? Ele desce no seu cavalo, limpa as feridas do homem, dá de beber, passa azeite em suas feridas, botem os cidadãos em seu animal e vai deixá-lo até uma hospedaria. E deixa dinheiro com o homem para as despesas que forem necessárias. Se não fosse suficiente, quando ele voltasse, ele acertaria. Aí Jesus pergunta: qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei responde: aquele que exerceu misericórdia para com ele. Mas Jesus, e depois de fazer o mesmo, é o registro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Olha que ensinamento, né? Aqui temos muitos ensinamentos nesse relato. Um deles é quando ele diz assim, que um samaritano, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o centro da religiosidade, Jericó do comércio, das coisas mundanas, vamos assim dizer. De certa forma, Jesus quis dizer, quando nós nos afastamos de Deus, da religiosidade verdadeira, e que buscamos apenas as coisas terrenas, né? Nós podemos ser assaltados pelas tentações, pelas más influências, as más influenciações, né? Podemos ser assaltados a ponto de ficarmos necessitando de amparo, necessitando de ajuda. Isso também tem este ensinamento, né? Intrínseco aqui. Mas Jesus também olha que ele vai exatamente pegar o samaritano, mostrando o quê? Que não é a aparência, certo? Que vai dizer do nosso eu, do nosso sentimento, né? Ele queria dizer, olha, foi um sacerdote, um levita, e nada fizeram. Tinha o conhecimento, tinha aparência e nada. Foi exatamente o samaritano que vocês rejeitam, que teve a ação do bem. Ele foi o próximo daquele cidadão, da mesma forma que ele, o samaritano, viu naquele homem o seu próximo. E aqui a gente lembra daquela outra passagem de Jesus, quando ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas só o que fizer a vontade do Pai se encaixa também aqui. Ele quis também ensinar isso. Não é só a aparência, o conhecimento de doutor, de um levita, de um sacerdote. É necessário fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que amemos uns aos outros. Então, já começa esse ensinamento no capítulo sobre a caridade, sobre a prática do bem. Porque o maior mandamento que Jesus apresenta é exatamente o mandamento do amor. E devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E para isso, devemos fazer ao outro
o que desejamos que nos seja feito. Então, nesse mesmo capítulo, nós encontramos nas instruções, nós vamos encontrar tanto nas instruções dos Espíritos, que é, inclusive, a instrução de Paulo o Apóstolo sobre a caridade. Mas há a reflexão com relação às palavras de Paulo, né? Paulo, quando ainda estava encarnado, ele vai emitir uma epístola, chamada Epístola ou Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13. Ele escreve aos Coríntios dizendo, também bastante conhecida, essa passagem é bastante conhecida nossa, onde ele diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tiver caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Palavras do apóstolo Paulo. É ele que chega a essa conclusão. Porque certa vez, uma pessoa de um outro segmento evangélico criticou o fato do espírita dizer que fora da caridade não há salvação, como se isso tivesse sido palavras nossas, criadas pela doutrina espírita. Não! Foi Paulo, em sua epístola, né, que é a primeira epístola aos Coríntios, ou seja, uma carta que ele manda aos seguidores de Coríntios, falando sobre a caridade, que fora dela não há salvação. E nós temos aqui, é interessante, que para entender, Paulo transmitiu aos seus seguidores uma fervorosa fé em Jesus e na ressurreição. Suas cartas ou epístolas são denominadas pastorais, porque estão dirigidas a um destinatário específico, com instruções, conselhos, repreensões ou exortações aos seus discípulos. As epístolas de Pedro, João, Judas Tadeu são de caráter universal, pois são destinadas aos cristãos em geral. É só uma observação, a título de informação. São 14 cartas, e 2 delas foram dirigidas aos coríntios, destacando em ambas Jesus como a sabedoria de Deus. Eles estão, as cartas que de Paulo à igreja de Corinto, os escritos de Paulo à igreja de Corinto, estão situados entre os mais importantes devido ao seu conteúdo e extensão. Na primeira carta, seus ensinamentos indicam necessidade de concórdia e união no Cristo.
a necessidade de vida moral reta, a necessidade da caridade, entre outras. O apóstolo Paulo ensina que a virtude por excelência é a caridade. De nada nos vale possuir grandes conhecimentos, ter imensa fé ou distribuir riqueza em favor dos necessitados se não tivermos caridade. Porque há tal coisa. Como assim? Distribuir os bens não é caridade? Depende. Porque nem sempre a doação de bens, ela se faz envolvida em um sentimento de amor. É uma doação, apenas uma doação. Fora daqueles que fazem doações para ficar em evidência, para mostrar para os outros que é uma boa pessoa, que é uma pessoa que tem posses, querendo assim prestígio, né? Querendo assim, querendo assim se projetar, né? Aí fazem doações, mas não existe aquele sentimento de piedade com relação ao irmão sofredor. E os espíritos dizem que muitas vezes fazem para livrar-se do sofredor. E isso não é caridade, é vaidade, inveja, displicência, segundo o Espírito Emmanuel já comentou. A caridade é doar irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa, desejo de reconhecimento ou espírito de vaidade. Então, meus amigos, a gente ao procurar entender essa virtude, a gente encontra exatamente essa colocação do apóstolo Paulo. E quando a gente vem para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar muitas reflexões. Vai ver, por exemplo, que há dois tipos de caridade. A caridade material, que é aquela caridade que se expressa pelas doações materiais, que é extremamente relevante, porque a gente não pode negar o valor de um prato de comida para quem tem fome, um copo de leite para quem tem sede, um agasalho para quem está com frio. Mas a caridade, a outra caridade, que é a caridade moral, ela está ao alcance de todos nós. Todos nós temos condição de realizarmos a caridade moral, e talvez seja essa a mais difícil, porque exige de nós mesmos renúncia, piedade, indulgência, paciência com relação ao outro. E ela se expressa exatamente quando nós sabemos tolerar o outro com as suas importunações, com a sua maneira de ser, tolerar o outro com seus defeitos, com as suas imperfeições. Isso é uma caridade moral. A paciência que temos com o outro, a compreensão, a tolerância com relação ao outro. Isso é a caridade moral. E os Espíritos dizem, esta está ao alcance de toda pessoa. E que exige mais esforço, porque você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de certas coisas, para ter paciência, para ter renúncia, para tolerar. Há um relato no livro História da Vida, História da Vida, que foi psicografado por Chico, por dois espíritos, eu me lembro bem de um, chamado Hilário, que fala exatamente da caridade moral, que diz que o cidadão era um empresário muito bem quisto e era uma pessoa que estava sempre doando cestas básicas, enxovalzinho de recém-nascido, que estava sempre disposto assim, a fazer doações as mais variadas, as mais significativas. Aí teve um dia que ele passou por uma provação.
ele recebeu um documento que ele tinha pedido para a sua secretária digitar, né? E quando ele vai ler, encontra uns 3 errinhos. E nesse momento, ele sai do seu gabinete e vai lá para a sala onde está a secretária e outros funcionários e grita com ela. Grita, dirige a ela palavras grosseiras, inadequadas, e ela simplesmente chora compulsivamente e os demais funcionários ficam todos chocados, né? Esse, aí o Espírito comenta que aquele homem era pródigo em grandes doações, mas quando a vida lhe propôs a verdadeira caridade através da paciência, da compreensão, da piedade, ele mostrou um verdadeiro sovina de coração, negando-se a dar dele mesmo a sua energia, o seu sentimento, as suas emoções cristãs. E quantas vezes isso não ocorre conosco, né? Gente, pensando bem, mas vem que se cansa com campanha de arrecadação, de doação, mas aí a vida nos pede um momento de compreensão, de indulgência para com o outro, de piedade, e nós não temos. Às vezes chegamos em casa cansados, exaustos, mas diante de algum mal feito em casa, nós gritamos, nós xingamos, porque não era possível aquilo acontecer. Somos responsáveis a pessoa responsável pela ação de incompetente, e por aí vai. A caridade moral é essa. Está ao alcance de todos nós. É a prova do que realmente nós já desenvolvemos com relação aos sentimentos cristãos. E o Espírito São Vicente de Paulo, no próprio Evangelho, ele nos diz que a caridade é virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Ela engloba todas as outras virtudes. Eu quero dizer, ela sustenta, porque a verdadeira caridade é aquela que tem renúncia, piedade, que tem tolerância, compreensão, indulgência, enfim, todas as virtudes. Então ele diz que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Caridade é a âncora eterna da salvação. A mais pura emanação do próprio Criador. Então veja a caridade, a virtude que nela estão inseridas todas as outras. Caridade para com o nosso próximo. Sempre. Para os nossos irmãos necessitados não só de bens materiais, mas necessitados morais, necessitados de uma exemplificação de amor, de perdão, de benevolência. É muito importante a caridade como mecanismo de crescimento e salvação para todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo traz 2 capítulos sobre a caridade.
Então, meus amigos, meus irmãos, passamos agora as nossas vibrações, emitindo um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de fé, esperança e saúde. Certos de que essas nossas vibrações irão nos envolver, chegando até os nossos irmãos necessitados. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos recebidas. Senhor nosso Deus, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela paz em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia daqueles que nos sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram em hospitais, em clínicas, em asilos, em suas casas, pelas ruas, para que encontre o lenitivo para suas dores, e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora a nossa pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas e derramai vossas graças sobre todos nós. Que elas nos envolvam, ajudando-nos a permanecer com fé e esperança em nossa caminhada terrena. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado seja, Senhor, o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria. Que seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana e saúde e paz. Até breve.